Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Eu me lembro, irmãos, que das poucas vezes que eu visitei um médico na minha fase de criança e também de adolescência, o médico diz: abre a boca, deixa eu ver sua língua. Acredito que isso também já aconteceu com vocês. Até os médicos, irmãos, baseavam o seu diagnóstico através da língua. Parece que a língua era uma espécie de raio-x do corpo todo. Vendo a língua, ele sabia o que estava acontecendo com o corpo todo. E parece que a proposta de Tiago, não só de Tiago, mas de toda a Bíblia, a espiritualidade de uma pessoa, o governo de uma pessoa está contido na sua língua, na maneira que ele fala. O livro dos Salmos, vamos, de Provérbios, que são livros de sabedoria, nos fornece uma lista de aproximadamente 49 ocorrências sobre o tipo de língua, o tipo de fala. E como são livros de sabedoria, o propósito é comparar o uso da língua com o caráter de quem fala. O caráter de uma pessoa é manifesto naquilo que ele fala. Eis alguns tipos de língua que Salmos e Provérbios descrevem. Preste atenção: língua maliciosa, língua presunçosa, língua difamadora, língua que compõe engano, língua mentirosa, língua da perversidade, língua da falsidade, língua maligna, língua dobre, língua falsa, língua fingida, língua que lisonjeia, e a lista é extensa. E todos esses tipos de fala estão relacionados com o caráter da pessoa que fala. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, está escrito que para amar a vida e viver dias felizes é preciso fazer duas coisas: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Tiago 1,26, nós já passamos, vocês lembram? Diz que o verdadeiro crente é aquele que sabe refrear a sua língua. E aquele que não faz isso está enganando o seu próprio coração. E a sua religião também é vã. Ou seja, é efêmera, não tem substância, é vapor, não serve para nada. Uma pessoa que se diz religiosa e que não sabe refrear a sua língua. Em Mateus capítulo 12, versículo 37, nosso Senhor Jesus Cristo diz que as palavras de alguém justificam quem ela é de fato. Está escrito lá: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E o contexto, queridos irmãos, desta passagem estava se referindo aos escribas e fariseus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beelzebu, na verdade, Jesus está dizendo: o que vocês falaram determinaram o seu estado eterno. O seu estado eterno é no inferno. Por isso que vocês falaram desta forma. E nessa noite, irmãos, vamos pregar nesses dois versículos. E acredito que Deus tem, sim, tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nesses dois pequenos versos e que nós vamos falar aqui nesta noite. Então, nossa ideia, a nossa proposta teológica nesta noite, que a fé genuína exige governo rigoroso da língua. A fé genuína, queridos irmãos, exige governo rigoroso da língua. E por dois motivos. Primeiro, porque seremos julgados por aquilo que ensinamos. Tiago usa aqui uma expressão grega, didaskalos. Didaskalos é aquele professor, aquele mestre. E se refere ao pastor. Didaskalos é o professor de escola bíblica dominical, é aquele que pega o microfone e prega na praça. Didáskalo é aquele que fala de Deus, é aquele que ensina alguma coisa. E Tiago diz: tome cuidado com aquilo que você prega, toma cuidado com aquilo que você fala, porque você receberá mais duro juízo de Deus.
Agora, eu preciso te levar aqui para o contexto de Tiago, porque na sociedade na qual ele vivia, saber ler não era, queridos irmãos, privilégio de todos. E aqueles que sabiam ler e que também ensinavam, tinham maior proeminência, eram muito respeitados. E essas pessoas que ensinavam iam para as praças públicas. Você lembra que Jesus falou, eles gostavam de ser chamados de rabi, de mestres, por causa de que poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam ensinar. E aqueles que tinham a técnica de ensinar por parábola, era ainda mais respeitado. Jesus era considerado mestre das parábolas. Então, Tiago diz assim, cuidado. E às vezes a pessoa aprendia um pouco e queria já ensinar nas sinagogas, queria já tomar conta de uma escola bíblica dominical. E aqui, amados irmãos, pisa no freio. Cuidado com aquilo que você vai ensinar. Professores da escola bíblica dominical, toma cuidado com o que você vai ensinar às crianças. Porque você está formando a cabecinha dessa criança. Toma cuidado com aquilo que você fala no grupo de senhoras, e no grupo dos irmãos, na SAF, da UPH. Tome cuidado, porque você receberá mais duro juízo. Então, o primeiro Tiago diz aqui, seja cauteloso. Talvez você ainda não seja um didáscalo, talvez você ainda tenha que crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Cuidado com o glamour, cuidado com a ostentação. Verifique primeiro suas motivações. Se não seja apressado para assumir um compromisso tão sério, que é ensinar, que é formar a fé de alguém. Segundo, tudo que ensinamos passará pelo crivo do julgamento de Deus. Inclusive o que eu estou pregando aqui nesta noite. Se eu não pregar segundo as Escrituras, e não somente as Escrituras, mas toda a Escritura, eu estou cometendo um grande erro. E eu vou dar conta disso diante de Deus. Aqueles que ouvem o que lhes são ensinados têm responsabilidade, queridos. Mas os que ensinam têm responsabilidade maior. Ouça o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 12:48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você entende porque a docência da Igreja Presbiteriana do Brasil é com pastor? Você entende que o púlpito da Igreja Presbiteriana do Brasil é mais para o pastor? Ele tem a responsabilidade de ensinar, de levar todos para o caminho certo, para a doutrina certa, para uma adoração certa. Ele, a responsabilidade é dele, e vai receber maior juízo. Então, o que os pastores estão pregando? O que os professores da EBD estão ensinando para os seus alunos? Escute isso, queridos irmãos. Uma igreja é edificada ou não pela qualidade da pregação vinda do púlpito. Púlpito fraco gera crentes fracos. Púlpito fraco, anêmico, gera crentes anêmicos, desanimados. A igreja é o retrato do que o púlpito foi, do que o púlpito é. Por isso que temos que tomar cuidado com aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. O desânimo e amor de muitos esfriando, queridos irmãos, são consequências sim do aumento da iniquidade, como Jesus falou. Mas não podemos negar que o maior problema se reside num púlpito fraco e anêmico, que não prega a palavra do Senhor. Não expressar, queridos irmãos, continuadamente o caráter de Cristo na vida diária, é porque a palavra de Deus está sendo substituída por programas de entretenimento, mensagens de autoajuda, mensagens que na sua essência são humanistas. Tem-se também comes e bebes para arrebanhar os crentes, campanhas, ajuntamento disso ou daquilo. Não podemos, queridos irmãos, nos esquecer o que Jesus disse, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, a igreja não precisa de programa de entretenimento, de comes e bebes, com vista a arrebanhar dispersos. A palavra de Deus é suficiente em nossa vida. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se a Escritura não moldar, ninguém molda. Não é cozinha da igreja que molda, não é churrasco da igreja que molda. E o púlpito precisa falar isso para a igreja. Didásculo é um termo geral aqui, queridos irmãos, usado em toda a esfera de ensino. Não é um termo usado somente na esfera eclesiástica, não. Mas também nas escolas, nas universidades, no convívio fraterno e social. O desenvolvimento de um país, de um povo, está necessariamente ligado ao ensino de qualidade. A maneira como vivem os cidadãos revela a qualidade do ensino daquele país. Pondere o que eu vou dizer aqui nesta noite. As mentes das crianças estão sendo formadas pelo poder da fala dentro de casa e nas escolas. Os diretores da grande e pequena tela, de cinema e de televisão, estão falando dentro da sua casa. Você lembra do filme Baby, o Porquinho Atrapalhado? Muito engraçado o filme. Esse filme relata um porquinho na fazenda que queria ser cachorro. Ele queria pastorear as ovelhas do seu dono como cachorro pastoreava. Sabe qual é a ideia do diretor do filme? A mensagem do filme é clara: não precisa você ser do jeito que você nasceu, porque até um porquinho pode ser um cachorro se ele quiser. O Criador é você mesmo, não existe Criador. As mensagens estão passando dentro da televisão, estão nos cinemas, e os púlpitos fracos ainda piora a situação. As universidades também formam pensadores, bons ou maus, mas formam pensadores. O nível baixíssimo de educação de grande parte do jovem brasileiro mostra exatamente o que foi ensinado entre quatro paredes ao longo dos anos. Falou-se muito no passado sobre o aumento de estudantes nas escolas e na universidade, mas o ponto não é ir para a escola. A questão não é aprender, mas o que se aprende. Esse é o ponto. O que as escolas estão ensinando? O Brasil, ao longo dos anos, passou longe de ser uma pátria educadora, porque as ações depredatórias do patrimônio público e privado e também invasões em fazendas que sempre ocorriam nesse país é a imagem e semelhança de um ensino fraco, anêmico e ideológico do Brasil. Não há como fugirmos, irmãos. Estamos falando, e o que falamos constrói ou destrói. A realidade está aí. E não é sem sentido, queridos irmãos, que Didáscalos e seus derivados ocorrem 59 vezes no Novo Testamento grego. Olha a preocupação de Deus com essa expressão. Em termos gerais, são os mestres da igreja, pastores, professores, pregadores itinerantes, pregadores em praça pública. O que você, pregador de praça pública, estou falando com você, o que você está pregando? Deus tem um plano maravilhoso para o pecador? Quem te autorizou a falar isso? Que Deus tem um plano maravilhoso para o pecador? Jesus foi claro: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é o plano de Deus. Fique no seu lugar, pecador. Você é miserável, cego, desgraçado e nu. Eu sou santo, não se aproxime de mim. Para se aproximar de mim, você tem que ter um fiador, você tem que ter um redentor para você aproximar de mim. Não é isso que estão pregando aí. E essas pessoas que pregam mentiras, pregam um falso evangelho, vão dar conta diante de Deus. Segundo motivo que nós precisamos ter um governo rigoroso, que Tiago diz aqui, sobre a nossa língua, é porque todos temos dificuldade de controlarmos um algo tão pequeno. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aí Tiago admite: eu também tropecei em falar. E Tiago aqui faz uma constatação geral: todos nós já falamos coisas que não deveríamos ter falado. O efeito desastroso que isso provocou, talvez nem soubéssemos mensurar. Às vezes feriu pessoas
E nós nem pensamos nisso. E estamos falando. Estamos falando com as nossas esposas, estamos falando com os nossos filhos, estamos falando com os nossos netos, estamos falando. É impressionante, como um órgão tão pequeno seja um grande problema para nós. Jesus disse que a língua batendo revela segredos do coração. Impressionante como o nosso mestre diz. A língua batendo revela segredos do coração. Mateus capítulo 12, versículo 34 está escrito: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. No Salmo 64, versículo 3, a língua é comparada como uma espada e como uma flecha. Diz assim o Salmo: os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. Sabe qual é a ideia do salmista aqui, queridos irmãos? Comparar a língua como espada afiada e flecha. A ideia aqui é que a língua mata quem está perto, a espada, mas também mata à distância, uma flecha. Romanos capítulo 3, versículo 13 diz que nós conhecemos um pecador pela sua garganta e pela sua língua. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Paulo foi bem claro, conhecemos alguém aí fora pela garganta dele. O que sai da boca deles? Você está entendendo agora? Porque o Salmo 1, versículo 1 diz que nós não podemos assentar nas rodas de escarnecedores, nós temos que cair fora desses movimentos. Queridos irmãos, se você observar as serpentes, a arma mais poderosa para matar não são primeiramente as suas presas cheias de veneno, não são. A serpente não usa suas presas para matar primeiramente, mas a sua língua. É com a língua que a serpente localiza a sua presa para capturar. E não adianta a presa esconder, porque a língua detecta onde ela está. Isso é sem sentido? Isso dá para nós olharmos para a nossa vida e o que nós estamos falando? E Tiago também agora, essa é uma constatação geral que Tiago faz, mas agora ele faz uma constatação pessoal. Quando Tiago diz nós tropeçamos, ele está reconhecendo que ele próprio também já pecou usando a fala. E não dá para esquecer que ele e seus irmãos pretendiam prender Jesus e dizem que Jesus estava sem juízo. Tiago estava entre os irmãos que falaram isso. Marcos capítulo 3, versículo 21. E quando os parentes de Jesus, ou seja, os seus irmãos, ouviram isto, saíram para prender. Prender quem? Jesus. Porque diziam, está fora de si. Tiago foi um que chamou Jesus de maluco. Ele aqui reconhece, eu também tropecei na minha fala. Irmãos, e quando nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz que Jesus apareceu pessoalmente para Tiago, depois da ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus procurou Tiago. E eu fiquei curioso, queridos irmãos, a saber o que Jesus conversou com Tiago. Eu queria saber, será que Jesus falou, olha, conserta a sua fala, tome cuidado com aquilo que você fala? Será que Jesus mandou ele escrever essa carta? Ou será que Jesus falou com ele em relação à sua língua? Amados irmãos, e eu fiquei curioso em saber o que Jesus falou com Tiago. Não tem como nós sabermos, mas o texto diz que Jesus fez questão de aparecer pessoalmente para Tiago. E ele fala aqui no versículo 2, nós tropeçamos em muitas coisas. Quando ele fala nós, ele fala eu também. A maturidade espiritual, meu irmão, é o nosso alvo. Se alguém não tropeça no falar, diz Tiago, é perfeito varão. E no primeiro versículo você viu que ele usou uma expressão grega aqui, didáskalo, mestre. E agora ele usa uma outra expressão grega chamada teleios, perfeito, equilíbrio. Perfeito como quem? Como Jesus? Claro que é como Jesus. Mas podemos perguntar, existe possibilidade de sermos perfeitos como Jesus foi na sua fala? Não há possibilidade. Nós erramos. Mas podemos, irmão, ponderar nossas palavras para alcançarmos a maturidade espiritual.
porque é necessário que haja em nossa vida certo grau de proporcionalidade entre o que falamos e o que fazemos. Lembra? Falai e procedei, que Tiago falou aqui atrás, no versículo capítulo 2, falai e procedei. Tiago usa essa expressão aqui, irmãos, para exatamente nos colocar perfeito como Jesus. Nós não vamos conseguir, mas também não podemos ser como o mundo. Nós precisamos ser como crentes, que o Senhor não purificou somente o nosso espírito, Ele purificou todo o nosso corpo também. O ponto, irmão, que nós precisamos investigar o que nós vamos falar, nós precisamos ponderar naquilo que nós vamos falar. E essa palavra teleios é exatamente de onde derivou o nosso vocábulo telescópio, onde ele coloca o telescópio e investiga tudo para depois ele ter sua conclusão. Não é esse sentido, queridos irmãos, teleios, que vem do nosso telescópio para investigar e saber o certo que você vai falar. A nossa visão é fraca e nós precisamos do telescópio da palavra de Deus para saber o que nós vamos falar. Nós não podemos, irmão, de forma alguma falar por falar. Nós não podemos agradar, irmão. Pastores não podem agradar ninguém. Eu não posso nem agradar nem a mim mesmo. Se eu vier aqui, se algum pastor quiser agradar a igreja, ou com programas e etc., e não pregar a palavra, ele está agradando a igreja, está agradando a Cristo que morreu pela igreja. Então você se lembra que a própria Escritura nos exorta a não tirar os olhos de Jesus. Use o telescópio da Escritura, teleios, para olhar para Jesus. Como que Jesus agiu? Como que Jesus falou? Preciso ser como Jesus. Controlando a língua, controlamos todo o corpo, diz Tiago. O capítulo 1 de Gênesis mostra o mundo sendo criado pelo poder da fala de Deus. O mundo foi criado pela fala de Deus. Repetidamente lemos, e haja isso, e assim foi. Deus criou pela sua fala. Mas no capítulo 3, irmãos, tem uma tragédia cósmica, onde Satanás também falou e trouxe destruição. Satanás viu a mulher e disse à mulher, observa o vocábulo, ele disse à mulher, e a mulher disse também para ele, e a mulher disse para Adão, e Adão disse para a mulher, e a tragédia aconteceu. Está vendo que Tiago pontua aqui? Aonde começou toda a destruição, ou melhor dizendo, aonde começou toda a construção e destruição? No poder da fala. O mundo foi criado pelo poder poderoso da palavra de Deus. Jesus ressuscitou Lázaro de 4 dias, diz, Lázaro, sai para fora, com o poder da sua fala. E a nossa salvação, irmãos, foi consumada pelo poder da fala de Jesus. É a última vez que Jesus falou como homem de carne e osso, como na sua humanidade. Quando deram vinagre para Jesus, quando pois Jesus tomou o vinagre, diz, está consumado. Poder da fala, a nossa salvação consumou ali, pelo poder da fala. Só podemos, irmãos, alcançar a perfeição na fala, se a nossa mente estiver cativa à palavra de Cristo. Se a palavra de Deus estiver guardada em nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, você vai falar a palavra de Deus. Mas se o seu coração está cheio de novela, de programas da televisão, que é uma porcaria, você vai falar, é isso, exatamente isso, para as pessoas. Não podemos falar, irmãos, o que queremos, não podemos agir impulsionados pela conveniência humana. O mundo não pode ditar o nosso comportamento, não podemos nos conformar com as ideologias e filosofias do mundo. Por que não podemos? 1 Pedro 4, versículo 11. Aqui está o ponto que eu quero chegar. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Perceberam? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Eu não posso, irmãos, ensinar o que a Bíblia não ensina. Não podemos proibir o que a Bíblia não proíbe. Há muitas igrejas proibindo coisas que a Bíblia não proíbe. Vai dar conta diante de Deus. Não podemos autorizar o que os oráculos de Deus não autorizaram. Não podemos negociar o que os oráculos de Deus não negociam.
Precisamos estar presos dentro das 4 linhas das Escrituras Sagradas, mas é toda a Escritura, e somente as Escrituras. E para isso não podemos tirar o texto do seu contexto, porque se eu ensinar assim, não estou falando segundo os oráculos de Deus. Eu preciso ensinar e pregar segundo os oráculos de Deus. Qual é o mandamento de Deus para aqueles que têm o dom da didascalia? Qual é o mandamento de Deus? Ouça o que o Espírito Santo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, através de Paulo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Se fizermos isso, seremos ouvidos, irmãos? Seremos aceitos em nossa comunidade? Teremos a simpatia da igreja? Ouça de novo o que o Espírito Santo diz através de Paulo, no versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não seremos ouvidos. Talvez teremos um rótulo de chato. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E diante da recusa de ouvir e dar crédito à verdade, como um pastor, aquele que tem a didascalia, o dom da didascalia, que Tiago diz aqui, como que ele deve se comportar? Ouça de novo a recomendação de Paulo no versículo 5, falando para o jovem pastor Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério, suporta as aflições, suporta a crítica, suporta o desprezo de muitos dentro da igreja, suporta, mas você não pode negociar a verdade. E aqui, meu querido irmão, eu me sinto encorajado para continuar desempenhando o dom da didascalia que Deus me deu. Não posso remar a favor da maré, tenho que suportar as aflições das ondas impetuosas que batem contra mim. E todos aqueles que têm o dom da didascalia dentro da igreja, ou fora dela, devem se apoiar, pois o nosso compromisso é com a palavra de Deus, e só a palavra de Deus. Eu quero, irmãos, fazer algumas aplicações aqui desse texto para nós. O pecado e todo tipo de tentação entram mais facilmente para o coração através dos olhos. O pecado entra através dos olhos. Jó estava tão preocupado com isso que ele disse que tinha feito um pacto com seus olhos. Jesus disse que se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas qual é a rota de saída do pecado que entrou pelos olhos? Aí Tiago diz: é a língua. A língua tira o que está lá dentro do coração para fora. A Bíblia, especificamente aqui, Tiago diz que é através da língua, pois ela externa tudo aquilo que está dentro do homem. Isso levou Jesus a afirmar que o que contamina o homem é o que sai de dentro dele. E como essas coisas saem de dentro do coração? Pode perguntar você. A língua tem esse poder como se fosse um imã que puxa toda a sujeira do coração para fora. Segunda aplicação, irmãos, que eu quero fazer aqui. O que você está ensinando, pastor, para a igreja? Você que vai me ouvir no YouTube depois. O que você está ensinando para a sua igreja? O que você está pregando aí na praça pública? Que tipo de folheto você está dando para as pessoas? Mensagem de autoajuda? Você é muito importante para Deus? Essa é a mensagem que Jesus mandou pregar? E você, pastor, que promove shows gospel, baladas e forrós para Jesus, assobios para Jesus, cuidado! Você dará conta diante de Deus o que você prega e ensina. E você que faz parte desse movimento e gosta de ouvir mentiras, por que você não confere escritura com escritura e confronta esse líder? Você também é responsável. Não se esqueça, todo ensino
Toda pregação é sua língua revelando o que está dentro do seu coração. E a terceira e última aplicação aqui, irmãos. Tiago diz que a poluição e profundidade do pecado de alguém se manifesta através da língua. E da mesma forma, uma pessoa salva se manifesta através da sua fala. Vimos no sermão passado que a prova de alguém salvo é se suas obras são justas diante de Deus. Agora, uma pessoa salva se manifesta através da sua língua. O que fazer? Irmãos, somente o Evangelho da graça de Deus pode purificar a nossa língua. Somente o poder de Deus pode purificar a nossa língua. O liturgante leu aqui hoje Isaías capítulo 6. Até o capítulo 1, capítulo 5, Isaías, ai desse, ai daquele, ai disso e ai daquilo. Mas quando ele chega no capítulo 6, ele diz, ai de mim, meu lábio é impuro, minha língua é fedorenta. Mas ele olha para o céu e vê um anjo descendo com a tenaz e tocou na boca dele e purificou o lábio dele. Este é o Evangelho. O Evangelho nos purifica, irmão. Por isso que o compromisso de quem é daquele que tem o dom da didascalia, precisa pregar o Evangelho, a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus.